Olá, pessoal! Mais um vídeo da Prof aqui para guardar, para comentar com vocês sobre o conteúdo da prova. Me digam depois se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? O que a gente pode fazer para melhorar? E vamos lá. Então, a gente tem um conteúdo novo agora que fala um pouquinho de calor, né? Temperatura, as escalas termométricas e como esse calor se propaga entre os materiais com relação à condução dele, né? Como que ele é passado, né? Então vamos começar pela pequena diferença entre temperatura, sensação térmica e também calor. O calor, ele vai ser a energia térmica que é transferida de um corpo para outro. Então, quando a gente diz que está com calor, a gente está falando errado, porque a gente deveria dizer que a gente está sentindo uma temperatura alta. Porque a temperatura é esse grau de agitação das partículas, seja um grau muito alto, quando esquenta, ou um grau mais baixinho de agitação, que é quando está mais friozinho. Então, o calor é essa energia térmica que é transferida de um corpo para o outro, e a temperatura é esse grau de agitação das partículas. Então, ela é uma grandeza física que é usada para medir. Então, conforme essas partículas vão se agitando, vai formar a temperatura que a gente geralmente diz, tá tantos graus e tudo. A sensação térmica, ela já é bem diferente, ela já vai variar de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, o ambiente. E ela vai ter interferência, seja da umidade, um ambiente mais seco, um ambiente que tem vento, outro que não tem, quando a gente está num dia mais nublado, quando a gente está num dia mais ensolarado. Tudo isso vai fazer diferença na sensação térmica, sendo ela para mais ou para menos do que o valor da temperatura, que é o grau de agitação das partículas. Tá bom? A gente vai usar o termômetro para medir essa temperatura, né, essa agitação. E a gente vai ter 3 escalas termométricas nessa brincadeira. A gente vai ter a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Não se preocupem que não vai ter que escrever Fahrenheit, tá bom? Primeira coisa, a escala Celsius ela é usada no Brasil, em alguns outros países, e a Fahrenheit é usada nos Estados Unidos, na Inglaterra, esses países de língua inglesa. Não todos, tá bom? E a escala Kelvin é usada no sistema internacional somente em laboratórios. Então a gente não vai ver nenhum país dizendo que essa temperatura está 12 kelvins, tá? Uma outra curiosidade é que o Celsius e o Fahrenheit, ele usa aquele bolinha, aquele símbolozinho do grau. Então a gente fala 32 graus, 24 graus, Fahrenheit ou Celsius. No Kelvin não, a gente vai falar 24 Kelvin, tá? A gente vai ter o zero absoluto no Kelvin, que é onde as partículas elas chegam numa estaca de zero movimento, elas estão totalmente estáticas, tá? E com isso elas vão, a gente não totalmente paralisadas, é o máximo que dá para chegar numa temperatura extremamente baixa, por isso que a gente chama de zero absoluto. Para Celsius, isso significa menos 273 graus Celsius, é o zero absoluto de Kelvin, tá? A gente tem outras características dessas escalas termométricas, o ponto de fusão, né, e o ponto de ebulição. Ali o ponto de fusão, o congelamento, ponto de ebulição, a fervura da água, tá? Então, ali, o ponto de fusão, de congelamento de Celsius, tá? O ponto de fusão do Celsius é 0. Do Fahrenheit é 32. E do Kelvin é 273. Já o ponto de ebulição desses três é o seguinte: do Celsius, 100. Do Fahrenheit, 212. E do Kelvin, 373, tá? Sobre as conversões, a gente vai ficar com a conversão do Kelvin para Celsius. Então, se eu tenho o valor de Celsius e quero saber quanto que vai dar em Kelvin, eu vou somar 273. Se a gente está numa temperatura aí de 20 graus Celsius, eu quero saber quanto seria em kelvins, eu pego 273 mais 20, vai dar 293, tá? Mas se fosse 20 kelvins, quanto que vai ser em Celsius? Então, eu pego esse 273, subtraio, horrível. Subtraio 20, vai dar 253 kelvins. Celsius, desculpa. O que mais?
A gente tem os estados físicos, né? Que é o sólido, líquido e gasoso, e as suas passagens. Então, a sublimação é quando vai de um sólido lá direto para o gasoso, e a ressublimação é quando faz o contrário, do gasoso para o sólido. Naftalina, gelo seco. A gente tem o líquido passando para o gasoso, a gente chama de vaporização. A liquefação, só que assim, a solidificação quando vira sólido, tá bom? Só que para facilitar, e para mim não é tão importante agora vocês gravarem esses nomes, porque a gente vai falar disso muito mais para frente. E eu quero que vocês saibam diferenciar quando a gente falar que vai derreter um gelo. Então, quando a gente ferve uma água, que a gente faz a vaporização, quando forma uma nuvem, que virou gasoso para líquido, que é a condensação, ou liquefação também, tá bom? Os dois têm sinônimos. Então, a gente vai ter esses nomes para ajudar vocês lá, mas vocês têm que saber o que acontece em cada um. Quando derrete uma água, como é que é o nome? Quando é que ferve uma água. Então, é que nem isso eu falei, ferveu, vaporização, derreteu, fusão, formou um gelo, solidificação. A naftalina desapareceu, sublimação, tá? São os exemplos que a gente precisa saber. O equilíbrio térmico nessa brincadeira toda, nessa transferência de energia toda, quando a gente transfere energia de um corpo para o outro e os dois corpos eles chegam numa mesma temperatura, quer dizer que eles chegaram em equilíbrio. É igual a gangorra, se a gente equilibra, mais alto, mais baixo, fica igualzinho. Então, se um corpo tá com 20, outro com 10, os dois ali chegarem em 15, eles chegaram no equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio térmico é essa troca de energia térmica até que os dois corpos estejam com a mesma temperatura. O que mais? As propagações de calor. 3. Condução, convecção e irradiação. A irradiação é quando o Sol, por exemplo, age sobre a gente, enviando seus raios solares para aquecer a planeta Terra, para nos aquecermos. Os animais, quando ficam no Sol, tá? Principalmente os répteis, eles estão se aquecendo através de ondas de radiação, ou seja, de irradiação. O micro-ondas funciona desse mesmo jeito. A convecção e a condução, elas têm duas características que vão diferenciá-las. A condução ela vai ocorrer somente nos sólidos, e esses sólidos vão passar essa energia térmica, esse calor, de partícula em partícula, aquecendo tudo. A gente pode ter os condutores térmicos, que são os metais, e os isolantes térmicos, que são o plástico, a madeira. Por isso que geralmente a gente usa colheres para cozinhar de madeira. A gente tem o cabo da panela, de outro material, para que a gente consiga manusear com maior facilidade, sem risco de queimar. E a convecção, ela é diferente da condução, porque ela não ocorre em sólidos. Ela vai ocorrer em líquidos e gasosos, o ar. O ar-condicionado, tem até um aqui atrás, ó. Ele é colocado em cima, pessoal, por quê? Porque esse ar frio, ele é pesado, então esse ar sai do ar-condicionado e ele vai descendo ao longo do cômodo que você estiver, resfriando esse cômodo inteiro, tá? Se colocasse ele na região mais baixa, ele ia resfriar metade do ponto que ele estivesse para baixo, a parte de cima estaria quente. Já o aquecedor, o ar quente, ele funciona de outra maneira, tá? Ele precisa ser colocado abaixo para que esse ar suba, porque o ar leve, ele sobe, o ar leve. O ar aquecido é mais leve, por isso que ele sobe. Assim como a água, quando a gente aquece numa panela. A água que vai aquecendo vai subindo, a que vai resfriando vai descendo, e eles ficam nessa dança até que toda essa água seja esquentada. Beleza? Conferindo aqui se a prof falou tudo para vocês. Acho que sim. Então, beleza. Perfeito? Beijo, até a próxima, meus amores.